Um karma prejudicial como este que pode esperar por continuidade ou pode parar a continuidade, inevitavelmente sofrerá seus efeitos. Isto é chamado karma, no qual a retribuição da má conduta é recebida no presente imediato. Como uma regra geral, quando nós recebemos bondade, nós deveríamos ter a intenção de retribuir essa bondade. Ao fazer o bem aos outros, nós não devemos procurar a recompensa. Aqueles que são traiçoeiros e que ferem de uma pessoa bondosa, como na história presente, inevitavelmente sofrerão o correspondente karma prejudicial. Então acabaram as dúvidas, ele ficou achando, aquele que é malvado vive bem, aquele que é bonzinho vive mal, então essa lei não existe. Não existe, é que o resultado não é imediato, pode ser lá para adiante. Que nem a história que eu estava falando para vocês de Lázaro, né? Lázaro está do lado de Abraão, né? Depois da morte, num lugar tranquilo, confortável, que nada lhe falta, e o homem rico, que era tão rico, tão poderoso, está lá passando fome, necessidade, aflito, desesperado, e ninguém pode salvá-lo, porque ele não foi capaz de criar causas e condições. E é isso que é importante, e é a mesma coisa que a gente fala nos textos budistas. Você tem que criar causas e condições para ter bons resultados, né? O venerável Kumaralabhada é, desde o Tathagata, o 19º veículo do Dharma. O Tathagata pessoalmente marcou seu nome. Não apenas clarificou, autentificou que ele recebeu o Dharma de Buda Shakyamuni, ele também claramente realizou o Dharma de todos os Budas das 3 eras diferentes. O venerável Gayatri, depois de perguntar a questão acima, praticou e aprendeu o correto Dharma do Tathagata, seguindo o venerável Kumaralabhada, e eventualmente tornou o 20º ancestral. Neste caso, o mais honrado do mundo, de longe, havia percebido que o 20º ancestral seria Gayatri. Sendo assim, tudo que foi dito acima, nós deveríamos aprender o critério do Dharma de Buda é decidido pelos mestres ancestrais. Nós não deveríamos misturar com pessoas de pontos de vista falso no mundo de hoje, nem deveríamos saber causa e efeito, nem compreender a retribuição kármica, nem saber das 3 épocas, nem distinguir entre o bem e o mal. Porque se a gente se mistura com gente que não entende nada, a gente acaba bagunçando também sem entender nada. Quando você pode compreender a lei de causa e efeito, os 3 períodos de tempo, distinguir o que é o certo e o errado, o bem e o mal, né? Tem gente que não consegue. Essas palavras, retribuição pelo bem e do mal, tem 3 períodos de tempo, significa: retribuição é recebida no presente imediato. Segunda, é recebida na vida seguinte, ou é recebida muito tempo depois. Isso são chamados 3 períodos de tempo. Ao praticar e aprender a verdade dos Budas ancestrais, desde o princípio, nós estudamos e clarificamos este princípio da retribuição kármica em 3 períodos de tempo. E aqueles que não são assim fazem erros e caem em pontos de vista errôneos. Não apenas caem em pontos de vista errôneos, eles também caem em estados que são prejudiciais e passam por longos períodos de sofrimento. Enquanto eles estão falhando em continuar, em construir boas raízes, eles perdem. Eles perdem o caminho da iluminação e que fica obstruído. Não é lamentável? Porque este karma dos 3 períodos de tempo cobre tanto o bem quanto o mal. Primeiro, karma na qual a retribuição é recebida no imediato presente. Se nesta vida nós produzirmos e promovermos karma, e se nesta vida recebermos diferentes efeitos amadurecidos, isso é chamado karma, no qual a retribuição é recebida no presente imediato. Isso quer dizer uma pessoa fazendo nesta vida, quer seja o bem ou mal, e recebendo nesta vida a correspondente retribuição,
é chamada karma, no qual a retribuição é recebida no presente imediato. Você vê, não é só o bem, pode ser o mal, pode ser neutro. Ok? É isso aí. Um exemplo de alguém que fez o mal e recebeu nesta vida é o seguinte. Uma vez havia um lenhador que foi às montanhas e perdeu o seu caminho na neve. Quando estava se aproximando do entardecer, a neve estava tão profunda e o frio era congelante. E ele estaria morto logo, logo. Então ele adentrou na profundeza da floresta e ele viu que lá no meio das árvores havia um urso cujo corpo tinha a cor de um azul escuro e que os olhos eram como tochas. Ele ficou com medo, tremeu de medo, morreu de medo. Mas, na verdade, era um ser desperto, iluminado, que havia recebido o corpo de um urso. Vendo o medo e o pavor, ele falou com ele, não tenha medo. Às vezes o pai e a mãe são ferozes para uma criança. Mas agora eu estou completamente sem nenhuma vontade em relação a você. Então ele deu um passo à frente, levantou o lenhador e o carregou na sua caverna para aquecer o seu corpo. E depois que ele se recuperou, ele foi buscar várias raízes e frutos, encorajou ele a comer, e assim foi. E o medo desapareceu, o frio foi embora. E eles se abraçaram e brincaram. E ele com ternura, cuidou do lenhador por 6 dias. E até que no 7º dia o tempo clareou. E o caminho se tornou visível. E o homem, então, teve vontade de voltar. E o urso, reconhecendo que já era tempo, pegou algumas frutas doces e serviu a ele, até que ele estivesse satisfeito. E foi com ele até o fim da floresta. E polidamente se despediu dele. O homem caiu de joelhos e agradeceu. Como que eu posso retribuir a sua bondade? E o urso disse, eu não quero nenhuma retribuição. Eu apenas espero que assim, nos próximos dias, assim como eu protegi o seu corpo, você vai agir da mesma forma em que será a minha vida. O homem respeitosamente consentiu, e carregando a sua lenha, ele desceu a montanha. E ele encontrou 2 caçadores que perguntaram a ele, que espécies de criaturas você viu nas montanhas? Ele disse, eu não vi nenhuma outra besta, a não ser um urso. E os caçadores pediram, você pode nos mostrar, por favor? Ele disse, se você me der 2/3 do que vocês pegarem, eu mostro a vocês. Os caçadores concordaram e foram juntos com ele. Eles mataram o urso e dividiram a carne em 3. E na hora que o lenhador, com ambas as mãos, foi pegar a parte da carne do urso, devido ao seu karma prejudicial, seus braços caíram como pérolas que caíssem de um colar e fossem cortadas. Os caçadores ficaram alarmados, surpresos, e perguntaram por que isso estaria acontecido. E ele, envergonhado, relatou tudo em detalhe. Os 2 caçadores ficaram bravos com o lenhador, dizendo, o outro já havia dado a você grande benevolência. Como você poderia fazer uma coisa tão traiçoeira? Por que o seu corpo todo não ficou podre? Aí foram juntos para doar a carne a uma sanga. Então o mais antigo entre os monges,
que tinha uma fina sabedoria, imediatamente entrou no estado imóvel de samadhi e refletiu que espécie de carne seria aquela. E sabia que era a carne de um grande bodhisattva, que havia produzido benefício e alegria por todos os seres vivos. E ele saiu do não movimento e disse aos monges o assunto. Os monges ficaram chocados ao ouvir a história e juntos eles juntaram incenso fragrante, pedaços de madeira perfumada para cremar a carne. Colecionaram os ossos que permaneceram, erigiram uma estupa, fizeram prostrações e fizeram ofertas. Um karma prejudicial como este que pode esperar por continuidade ou pode parar a continuidade, inevitavelmente sofrerá seus efeitos. Isto é chamado karma, no qual a retribuição da má conduta é recebida no presente imediato. Como uma regra geral, quando nós recebemos bondade, nós deveríamos ter a intenção de retribuir essa bondade. Ao fazer o bem aos outros, nós não devemos procurar a recompensa. Aqueles que são traiçoeiros e que ferem de uma pessoa bondosa, como na história presente, inevitavelmente sofrerão o correspondente karma prejudicial. Que nenhum ser vivo tenha jamais a mente desse lenhador. Fora da floresta, ao dizer adeus, ele disse: como que eu posso retribuir sua bondade? E pouco depois, aos pés da montanha, quando ele encontra os caçadores, ele gananciosamente pede 1/3 da carne. E levado pela avareza, ele corta a grande bondade. Possam pessoas leigas e aqueles que deixaram os lares, os monásticos, nunca ter a mente que não sabe e não reconhece a bondade. Cortado pela força do karma prejudicial, ele perdeu ambas as mãos, mais rápido que houvessem sido cortadas por uma espada. Um exemplo de fazer o bem nesta vida e com a retribuição sendo recebida no presente imediato é o seguinte: certa vez, o rei Kanisha, do país de Gandhara, recebeu um andrógeno que sempre supervisionava os afazeres internos da corte. Numa excursão temporária, além da cidade, ele viu uma manada de touros, talvez uns 500, estavam sendo levados para a cidade. E ele perguntou ao peão: que espécie de touros são esses? E o peão respondeu: eles vão ser castrados. Nesse momento, o andrógeno pensou a si mesmo: eu, devido ao meu karma recebido do passado, tenho esse corpo que foi macerado. Agora eu devo usar a minha riqueza para salvar esses touros desse sofrimento. Ele pagou o preço e soltou os touros. Através da força do bom karma, o seu corpo andrógeno reavaliou, voltou a ter o corpo de um homem. Ele profundamente alegrou-se. Então ele voltou à cidade e, estando no palácio, na portal do palácio, mandou uma mensagem para informar o rei que ele gostaria de entrar para uma audiência. O rei chamou que entrasse e perguntou qual era a sua razão. E então ele relacionou o episódio acima. O rei, ao ouvi-lo, foi surpreso e feliz. Generosamente deu tesouros preciosos, promoveu um alto cargo oficial e colocou-o cuidando dos afazeres externos. Bom karma como esse,
que pode ter continuidade ou deixar de ter continuidade, inevitavelmente recebe seu efeito. Claramente, através do corpo dos touros e animais, uma pessoa que o salva receberá bons efeitos. Muito mais honrando o campo da bondade e honrando o campo da virtude, que fará surgir muitas bondades. Tal é chamado karma, no qual a recompensa por boas condutas é recebida no presente imediato. Há muitos episódios como esses, surgindo do bom e do mal, mas não há tempo suficiente para nós enumerarmos a todos. Não é bonito isso? Claro, é uma linguagem usada no passado, na antiguidade, para as pessoas entenderem, né? Na verdade, está falando de um eunuco. Os eunucos eram homens que eram castrados para poder trabalhar com as damas, que eram as várias esposas dos imperadores, dos reis, não é verdade? Então, esse eunuco trabalhava no castelo e ele um dia sai para fora e vê que estão trazendo uma porção de bois, de touros, né? Estão vendo uma porção de bois, e ele fala assim, que bois são esses? Não, esses bois são sendo levados para ser castrados. Ele diz assim, castrados? Ele falou assim, puxa, não era legal ser castrado. Ele lembrava da sua vida anterior de ser castrado. Ele falou assim, deixa, ele é rico, né? Ele disse assim, deixa eu comprar essa manada toda. Ele compra e solta os bois. Não é bonito isso? Ele solta, boi solto. Que nem nessa novela do Pantanal, tem uma menina que o boizinho dela, nenhum deles tem marca nem nada, são soltos. Se vocês forem um dia visitar o templo do monge Enjô, em Pedra Bela, que fica perto de Bragança Paulista, chama Taicandi, ele tem cavalos e bois soltos. Ele nem monta os cavalos, ele nem arreia os cavalos. São bichos com quem ele convive. Não é para massacrar, para dominar, entendeu? Tem gente assim no mundo. Acho que era da Alemanha ou na Suíça, que tinha uma senhora, porque geralmente quando a vaca parava de dar leite, eles levavam para o matadouro. Ela disse, de jeito nenhum, eu vou soltar no pasto. Não, mas custa dinheiro soltar no pasto. Ela já me deu tanto queijo, tanto leite. Vou deixar a vaca feliz. E ela abriu os portais daquele gado que ia ser levado para o matadouro e soltou tudo no pasto. Ela diz, não é o dinheiro que é importante, não é o lucro. Como é que eu retribuo a esse gado, essas vacas, que tão bondosamente nos deram leite por anos e anos? Eu vou retribuir matando? Ou deixando trancafiadas? Ela soltou, gente. Isso é criar bom karma, que vai ter bom resultado. Para quem é vegano, o bom karma seria nem ter tirado o leite da vaca, né? Deixar a vaca com seu bezerrinho solto lá, mamando para cima e para baixo. Mas nós humanos também podemos precisar do alimento, né? Como um remédio para ter cálcio, para não ficar doentinho, né? São coisas para a gente pensar o que é adequado, o quanto é adequado e quanto que é exploração, que é abuso, né? É isso. Karma que recebe retribuição na vida seguinte. Se nesta vida nós produzirmos e promovermos karma, e numa vida seguinte a essa recebemos o efeito amadurecido, isso é chamado karma que recebe na vida seguinte. As pessoas que cometeram nesta vida 5 ações que levam a incessante são chamadas o inferno incessante, que é o inferno de Avici, pessoas que fizeram coisas maldosinhas, né? As coisas bondosas são os 4 campos de felicidade, que são chamados campo do mundo animal, que é a felicidade através da bondade que você tem para os animais. E outro é o campo de sofrimento, que é a felicidade produzida, a bondade para as pessoas necessitadas, as pessoas estão sofrendo, você cuidar, que nem faz o Lancelot, que faz várias pessoas no mundo, Padre Lancelot. O campo de bondade significa a felicidade produzida através de retribuir a bondade de seus pais, das pessoas que cuidaram de você, que criaram você, dos seus professores.
E o campo de virtude é a felicidade produzida através de retribuir a bondade dos praticantes sagrados dos 3 veículos, praticantes que ajudam a sangha, a comunidade, né? É interessante isso, né, pensar. Se as pessoas que cometeram nesta vida 5 ações, inevitavelmente maldosas, vão cair no inferno na nossa vida. Na vida seguinte, significa a vida que segue esta vida. Para pecados menores, aqueles que caem no inferno, para a poda seguinte, e existem aqueles que, porque eles mereceram a influência de mais tarde terem recebido, não caem no inferno na vida seguinte, mas se torna karma de uma retribuição mais tardia. Essas 5 ações que levam ao incessante, a vida seguinte é chamada segunda vida. E as 5 ações do incessante inferno são matar o próprio pai, matar a própria mãe, matar um arhat, um ser de luz, um santo, causar que o corpo de Buda sangre e desromper a harmonia da sangha. Essas são chamadas 5 ações. São 5 pecados mortais dentro do budismo. Nós vamos falar sobre isso a semana que vem, porque está chegando o tempo de nós pararmos. Isso aqui é meio complicado, né? A gente pode cair em erros se não estudar com cuidado, se não ler com atenção, se não ouvir os ensinamentos de grandes mestres do passado, para a gente pensar que é uma coisa muito simplesinha, quando não é bem, viu? É mais complicado do que parece. E ao mesmo tempo tem uma certa simplicidade, sim. Mas tudo que é benéfico vai produzir resultado benéfico, e o que não é vai produzir resultado que não é benéfico, que não precisa ser imediata. A vida seguinte a esta pode ser em seus filhos, netos, bisnetos, né? Não é bem reencarnação, porque nem todas as tradições budistas são reencarnacionistas. Algumas são, outras não são. Mas nós somos o resultado de inúmeras vidas do passado. E isto acaba acontecendo em nós, no presente, coisas que nossos ancestrais fizeram. Por exemplo, o rio Tietê, o rio aqui em São Paulo, né? O rio Pinheiros, estão sujos e fétidos porque nossos ancestrais não souberam cuidar. E a retribuição kármica vem para nós. A gente tem que cheirar um cheiro podre. E as águas não são fluviais, elas não servem para você navegar com elas, nem para nadar nelas, como era no passado. Então nós estamos recebendo um karma prejudicial dos nossos ancestrais. Era você no corpo genético de quem era antes de você. Percebe isso? Essa é a visão que eu tenho do Zen Budismo, conforme meus mestres me ensinaram. Que os frutos benéficos de nossa prática, que as nossas reflexões de profunda sabedoria e compaixão se estendam a todos os seres e que todos possam despertar, que todos se tornem seres iluminados, plenos de luz, de sabedoria e compaixão e não caiam em pontos de vista errôneos. Que assim seja.